Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens intitulada Paradoxos da Vida Cristã. Na semana passada nós vimos que um paradoxo é uma frase ou um pensamento que utiliza palavras e conceitos que aparentemente são contraditórios, são opostos, na intenção de apresentar uma verdade um pouco mais aprofundada, de nos fazer pensar, nos levar a pensar em algo que está além das aparências, nos levar a refletir de maneira mais profunda sobre aquela verdade. Nós falamos aqui sobre dar e receber, falamos sobre retirar força da fraqueza. E hoje eu quero refletir com você naquele que talvez seja um dos conceitos mais mal entendidos em toda a Escritura, que é o temor a Deus. Curiosamente, a Bíblia reúne duas ideias que são aparentemente opostas, contraditórias, mas que formam esse paradoxo que nós vamos ver hoje: a alegria de temer a Deus. Para isso eu quero ler com você livro de Provérbios, em seu capítulo 28, versículo 14. Provérbios 28, 14, o texto vai passar para você aqui na tela. Se você tiver uma Bíblia, é muito importante que você abra, eu quero voltar ao texto várias vezes, te apresentar um pouquinho mais do contexto. Vamos ler juntos, Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por podermos nos reunir na tua casa e, como povo do Senhor, nos preparar nesse momento para refletir acerca da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Há muitas coisas que tentam tirar a nossa atenção. Por isso, rogamos a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra os nossos olhos, que nós possamos, nessa manhã, enxergar as verdades que o Senhor tem preparado para a nossa vida e conformar o nosso viver a elas. Certos de que o Senhor é aquele que tem grandes coisas preparadas para cada um de nós, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. O medo é uma das emoções mais fortes. Uma emoção que, inclusive, é bem dúbia. Quando crianças, nós tínhamos medo do escuro e dos monstros que poderia haver debaixo da cama. Mas nós gostávamos de assustar os nossos amigos. Já quando adultos, muitos de nós gostamos daqueles filmes que mexem com os nossos medos, nos colocam de frente com eles. Mas também passamos muito mal com tudo aquilo que pode nos acontecer: perder a vida, a saúde ou entes queridos, fracassarmos ou sermos rejeitados. Existe então uma certa relação de amor e ódio, de enfrentamento e repulsa, de curiosidade e cautela quando nós falamos sobre medo. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos algo bem parecido. Em alguns textos, o medo é colocado como algo ruim. Jesus veio para nos resgatar do medo. E é por isso que o apóstolo João vai escrever em sua primeira carta que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós temos a maravilhosa frase também: não temas. Tem algumas pessoas, inclusive, que dizem que existem, ao longo de toda a Bíblia, a frase não temas é repetida 365 vezes, uma para cada dia do ano. Muito bonito, né? Só não é verdade. É uma frase muito importante, muito profunda, carregada de significado. Ela aparece cerca de 250 vezes na Bíblia, então ela é importante, né?
mas não são 365 vezes. E é muito bom que cada um de nós possamos repeti-la todos os dias do ano, realmente, né? Por outro lado, queridos, a Bíblia também nos chama a um certo temor. Provérbios, capítulo 9, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Eclesiastes, depois de falar sobre as várias decepções que nós temos com este mundo passageiro, ele termina assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E para completar, o que o nosso texto base de hoje diz? Feliz é a pessoa constante no temor de Deus. Feliz aqui é a mesma palavra lá para o Salmo 1. Bem-aventurado, é mais que feliz, é abençoado. Uma pessoa alcançada pela graça divina é aquela que teme a Deus. Ora, como é que é possível experimentar alegria, experimentar felicidade, enquanto nós tememos a Deus? Nós já temos medos suficientes, a gente não precisava acrescentar mais um. E de Deus, então? Temer a Deus soa como algo tão negativo, muitas vezes, que parece não se ajustar na nossa imagem que nós temos de um Deus amoroso, de um Deus que nos quer ver em paz, de um Deus de graça que nós encontramos no Evangelho. Mas não se engane, temer a Deus não é algo reservado somente para o Antigo Testamento. O Novo Testamento também vai reafirmar várias vezes essa mesma verdade. Maria, por exemplo, quando louva a Deus por ter sido escolhida como mãe de Jesus, diz assim: a misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. Lá em Atos, por várias vezes é dito que a igreja crescia no temor de Deus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, nos recomenda, inclusive, a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Nota então quão paradoxal isso pode ser para a gente. E aí? Ou a Bíblia está se contradizendo, temo ou não temo? Ou eu que não entendi muito bem que coisa é essa de temer a Deus? E entre essas duas opções eu fico com a segunda. É bem mais segura. Afinal, queridos, há um entendimento muito errado sobre o que é temer a Deus. Nós acabamos limitando temor, o significado de temor, a simplesmente ter medo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que, de alguma forma, temer a Deus não é fugir dele com medo, mas sim correr para ele, maravilhando-se com quem ele é e o que ele fez e faz, colocar a sua esperança nele, entregar a sua vida à vontade do Senhor. Michael Reeves, um teólogo e autor britânico que escreve sobre o temor a Deus, fala justamente sobre esse sentido paradoxal dessa expressão. Olha só o que ele diz em um de seus livros. O Evangelho tanto nos liberta do medo, quanto nos infunde temor. Ele nos liberta de nossos medos paralisantes, substituindo-os por um temor deleitável, feliz e maravilhoso. Nosso objetivo nessa manhã, então, é ver como esse grande paradoxo pode ser uma verdade em nossa vida. E para isso eu quero trabalhar 3 aspectos. Primeiro, eu quero ver com você que existem 2 tipos de temor a Deus na Bíblia. 2 tipos diferentes, inclusive. E depois nós entenderemos o que significa, então, temer a Deus a partir do livro de Provérbios. E, por fim, nós vamos descobrir como o temor do Senhor nos leva a essa felicidade, a essa alegria que nos está proposta. Então, a primeira coisa que nós precisamos deixar claro aqui é que na Bíblia existem 2 tipos diferentes de temor a Deus. Há um temor
que é bom, que é desejável, e há um medo de Deus que não é desejável. E é por ele que eu quero começar. Os puritanos vão chamar esse tipo de temor pecaminoso ou temor ímpio. É aquele medo de se aproximar de Deus por saber o quão santo e o quão puro Ele é e o quão pecadores nós somos. Você se lembra de Adão? Logo depois que Adão come do fruto proibido, o Senhor vem, Deus desce, vem passear ali na viração do dia. E então Ele chama e diz: Adão, onde estás? E então o que é que Adão responde? Senhor, por que você estava vindo? Eu tive medo. Tive medo e me escondi. O medo pecaminoso, o medo ímpio, é esse tipo de temor que afasta o homem de Deus. É o tipo de medo que os não crentes, os incrédulos têm e devem ter realmente, porque uma vez que eles odeiam a Deus, uma vez que eles continuam a ser rebeldes de coração, eles temem ser expostos como pecadores, então eles fogem de Deus mesmo. Esse tipo de temor é completamente oposto ao amor a Deus. É o temor que se opõe, que se afasta do Senhor. É o tipo de temor que, por se manter distante, reluta em conhecer a Deus e por isso cultiva dentro da sua mente uma compreensão completamente errada, completamente deturpada de quem é o próprio Deus. Uma pessoa que teme a Deus assim, acha que Deus é simplesmente um grande juiz, um Senhor soberano sobre todas as coisas, mas que está somente pronto a castigar todos os que o desobedecem. E quando as pessoas têm uma compreensão tão diminuta assim de quem é Deus, elas ficam com medo, obviamente, a ponto de não se voltarem para Ele. Mas vão se voltar para outras coisas, em busca de uma melhor segurança. Ou seja, quando as pessoas têm esse medo confuso em relação a Deus, é que elas se voltam para outros deuses. Mas a Bíblia nos mostra que existe um caminho melhor. Um tipo de temor a Deus que vai numa outra direção. Não um medo de punição, medo do que Deus poderia fazer se Ele me descobrir, medo do que Deus pode fazer se o povo se afastar dele, mas um temor que é gerado por causa de todo o bem que Deus faz ao seu povo. É isso que nós vemos quando Jeremias vai descrever a nova aliança lá em seu capítulo 33. Deus diz assim: temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Oséias também escreve: nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vejam que é um tipo de temor então que se inclina para Deus, que vai mais próximo dele. Olha só, Deuteronômio 10, versículo 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Vejam que o texto não diz: ou você ama a Deus, ou você o teme. Existe uma relação de proporção aqui. Quanto mais você ama a Deus, mais você o teme. Isso também está presente no Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que te temam. Vejam, pela lógica, se temer ao Senhor significasse ter medo de Deus, simplesmente, então, quanto mais perdão eu recebo de Deus, menos medo eu vou ter dele. E, de fato, de certa forma, isso é verdade, né? Quanto mais você tem a certeza de que está perdoado, menos temeroso você está de se achegar a Deus. Mas lembre-se, nesse sentido aqui, temer a Deus não é ter medo.
não é ficar assustado, desesperado, mas é algo que é intensificado pelo amor a Deus. E por isso o Salmo também faz uma relação de proporção. Quanto mais você sabe que foi perdoado, quanto mais você sabe que recebeu a misericórdia de Deus, mais você o teme. Neste segundo sentido, então, o temor a Deus, que é ordenado nas Escrituras, não surge de uma percepção de Deus como um ser perigoso, mas sim um ser glorioso. Flui de um sentimento de apreço por Deus, de maravilhamento, de deslumbramento. Vamos ver então qual é a definição que o livro de Provérbios nos dá do temor a Deus. Pastor, por que o livro de Provérbios? Primeiro porque talvez esse seja o grande tema desse livro, mais do que de qualquer outro livro da Bíblia. Essa expressão aparece cerca de 38 vezes aqui. O livro começa, com um pai falando para o seu filho que o temor do Senhor é um princípio do conhecimento. E o livro termina dizendo que a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E no meio disso tudo, ele fala bastante sobre o que é temer a Deus. Fica o nosso desafio aqui para você, ao longo desse ano, olha que é de chá, desse ano, ler o livro de Provérbios e grifar na sua Bíblia, sempre que aparecer a expressão temor ao Senhor, temer a Deus. Olhe para o nosso versículo novamente, vou pedir o pessoal do Data Show para colocar o nosso versículo aqui na tela. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Uma das coisas mais importantes quando nós estudamos o livro de Provérbios é observar o que os estudiosos chamam de paralelismo. O que é paralelismo? É quando eu tenho uma verdade apresentada em duas frases. A primeira dessas frases introduz o assunto e a segunda vai expandir o tema. Como que ele expande o tema? Ou trazendo termos equivalentes, semelhantes, ou opostos, contrastantes. Por exemplo, quando a gente vê: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe. Frases bem parecidas, paralelas, com sentido semelhante. Termos com sentido semelhante. Aqui em Provérbios 28:14, nós temos termos opostos, contrastantes, que vão nos ensinar essa lição. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aqui a expressão temor de Deus é oposta a endurecer o coração. E se você olhar ainda para o versículo 13, você vai descobrir que endurecer o coração é você manter os seus pecados ocultos. Você saber que você pecou, que você errou diante de Deus e não confessar isso. Ou seja, esse provérbio trata do temor do Senhor da mesma forma que o Salmo 130. Porque aqui, temer a Deus é confessar os seus pecados, é abandonar os seus maus caminhos. E quanto mais eu faço isso, mais eu alcanço, mais eu recebo misericórdia. E quanto mais eu recebo misericórdia, mais eu temo a Deus. Mas o livro de Provérbios também nos traz de forma um pouco mais direta o que é temer ao Senhor. Se você voltar a sua Bíblia aí, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, nós temos uma definição bem objetiva, onde Salomão vai nos escrever o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Notem que ele está falando aqui de valores, de atitudes. Temer ao Senhor não é só respeitar quem Ele é, mas é também moldar a sua vida
com os mesmos valores que Ele mesmo tem para si. Isso significa que nós devemos odiar coisas que Deus odeia, como orgulho e arrogância, quando nós achamos que nós somos melhores do que os outros, mais importantes do que as outras pessoas. Temer a Deus é reconhecer que tudo que nós temos vem dele. Mau caminho são as escolhas, as atitudes que nos afastam de Deus. Temer a Deus é escolher o caminho certo, mesmo que isso seja mais difícil. Boca que fala coisas perversas são as mentiras, as fofocas. Qualquer coisa que machuca as pessoas através das nossas palavras. Queridos, quando nós aprendemos a odiar o pecado, as nossas escolhas mostram que nós realmente amamos e tememos a Deus. Isso transforma a maneira como nós vivemos. Por isso, note que para o livro de Provérbios, temer a Deus não é algo que fica somente na minha mente, não é algo que fica escondido para mim mesmo, mas é algo extremamente prático. É sobre viver de forma honesta, evitar o que é errado e deixar que Deus nos ensine o que é bom. Temer ao Senhor é fazer o que agrada a Ele, mesmo quando isso é difícil. Eu gostei muito de como Tim Keller, o pastor Tim Keller, resumiu o conceito de temor a Deus. Ele diz assim em um de seus sermões: temer a Deus é reorganizar a sua vida a partir da admiração que você tem diante da grandeza de quem Deus é e do que Ele fez. Temer a Deus é reorganizar a sua vida a partir da admiração que você tem diante de quem Deus é e do que Ele fez. Esse temor reverente, então, não nos afasta de Deus, mas nos aproxima ainda mais dEle, transformando a nossa vida e nos trazendo alegria, nos trazendo felicidade. E aqui a gente entra em nosso terceiro ponto, então. Como é que temer a Deus nos traz alegria? Primeiro, temer a Deus nos traz alegria porque viver na presença de Deus é infinitamente melhor do que viver longe dele. O Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Quando nós tememos a Deus de maneira correta, nós estamos livres desse medo mundano, o medo de que Deus simplesmente exponha os nossos pecados. Pelo contrário, o nosso temor passa a ser, na verdade, uma admiração, um deslumbramento, porque nós estamos conscientes de que, mesmo pecadores, nós experimentamos o seu perdão e da sua misericórdia, que se renova dia a dia sobre nós. Nesse sentido, queridos, o temor do Senhor nos traz alegria, porque nós deixamos de ver Deus como um juiz e passamos a vê-lo como um pai perfeito e amoroso, disposto a perdoar, acolher e caminhar com os seus filhos. Nós acabamos de cantar isso, não é? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor ama o seu povo. Segundo, temer a Deus nos traz alegria porque viver no temor do Senhor implica em uma vida ética, como resposta à ação de Deus em nossa vida. Vejam só o que o Salmo 34 diz: venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Temer a Deus transforma o nosso comportamento. Os nossos valores mudam. Nós passamos a rejeitar o que é errado e a buscar o que agrada a Deus. Por exemplo, uma pessoa que teme a Deus evita mentir, mesmo que esse pareça ser o caminho mais fácil no momento, porque ele sabe que a verdade glorifica a Deus
E não só glorifica a Deus, mas a verdade constrói confiança com as pessoas. Essa obediência gerada em nós não é um fardo, mas é uma resposta alegre ao amor de Deus. Quando nós vivemos, então, no temor do Senhor, nós experimentamos paz e alegria, porque sabemos que nós estamos vivendo de acordo com a vontade dEle, de que nós estamos sendo sal e luz neste mundo em trevas. Terceiro, o temor do Senhor nos traz alegria, porque nos torna favoráveis às promessas de Deus. Temer a Deus nos coloca em posição de receber as suas promessas. Lembra do que a gente leu no Salmo 112, no início do culto? Promessas de coisas maravilhosas para aqueles que temem ao Senhor. Lá diz, olha, os seus descendentes serão poderosos sobre a terra, serão uma geração abençoada, na sua casa haverá verdade, prosperidade, você não temerá más notícias, o seu coração será firme, confiante no Senhor. Queridos, temer a Deus não só nos traz alegria no presente que nós vivemos, mas também nos enche de esperança para enfrentarmos o futuro. Isso nos dá forças para enfrentar os grandes desafios da vida, sabendo que o melhor ainda está por vir. A nossa expectativa para o futuro são as melhores, ainda que os tempos sejam maus. E em quarto lugar, o temor do Senhor nos traz alegria, porque Ele nos faz viver em comunidade. O temor ao Senhor não nos isola. Pelo contrário, Ele nos une com o povo de Deus. Atos capítulo 9 vai descrever que a igreja primitiva era uma comunidade que vivia e que crescia no temor a Deus e na consolação do Espírito Santo. Isso vai nos mostrar que esse tipo de temor gera em nós relacionamentos mais fortes, cheios de alegria. Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que ora junto, que sofre junto, que estuda junto. É uma igreja que cuida dos necessitados, que resolve conflitos com graça. E isso não apenas fortalece os nossos laços, né? Mas traz uma alegria que é coletiva. Além disso, viver em comunidade no temor do Senhor nos lembra que nós fazemos parte de algo maior. Nós não estamos sozinhos em nossa caminhada. Estamos cercados de irmãos e irmãs que compartilham sua fé conosco. E essa comunhão é uma fonte constante de alegria e de encorajamento. Tudo que nós falamos aqui sobre temor ao Senhor, sobre alegria ao temer ao Senhor, só é possível por causa de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus e remover o obstáculo que nos separava dele, que é o pecado. Sem Jesus, meus irmãos, o temor ao Senhor seria apenas medo, porque nós estaríamos aí sim, descobertos, diante de um Deus santo, sem esperança de redenção. Mas por meio de Jesus, Deus se revela como um Pai amoroso que nos perdoa e que nos acolhe como seus filhos. É em Cristo que nós experimentamos a presença plena de Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Como diz o autor de Hebreus, Jesus nos abriu um caminho novo e vivo até o Pai, e por isso nós podemos nos achegar a Deus com confiança e experimentar a alegria de viver na sua presença, livres do medo da condenação. Em Cristo, o temor se transforma em admiração e adoração, porque nós vemos a grandeza de Deus na obra da cruz. Além disso, é o próprio Jesus quem nos capacita no temor a Deus.
É por causa dele que nós recebemos o Espírito Santo, que nos guia a essa vida ética, nos dá esperança para o futuro, nos une em comunidade com alegria. Tudo que somos e temos como povo de Deus é fruto da obra redentora de Cristo. Assim, o temor a Deus não é um fardo, mas é um presente que nos enche de alegria, porque Jesus nos dá acesso ao Pai e transforma as nossas vidas para a glória de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem com 2 aplicações para nós. Na verdade, 2 chamados, 2 desafios. O primeiro deles é para que você examine o seu coração e reflita que tipo de temor você tem cultivado dentro de si. Muitas vezes nós carregamos, fruto da nossa história, da nossa criação, da nossa má compreensão, da nossa leitura equivocada, fruto de um pensamento católico, neopentecostal, enfim, por diversos motivos nós carregamos um temor pecaminoso, marcado pelo medo da punição, marcado pela vergonha, pelo distanciamento de Deus. Aquele temor que nos faz ver Deus apenas como um juiz severo, pronto para nos castigar, se nós não andarmos na linha. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, em Cristo, nos chama para perto de si. Ele deseja que nós experimentemos um temor diferente, um temor que flui ao experimentarmos o seu perdão e a sua misericórdia. Deus não deseja que você viva em terror, mas que o veja como um pai amoroso que perdoa os seus pecados e que te acolhe. Então, pergunte a si mesmo: que tipo de temor eu tenho cultivado em meu coração? Se você ainda vive com o medo de ser rejeitado por Deus, punido por Ele, Ele mesmo te convida para conhecê-lo mais profundamente. Abra o seu coração, confesse os seus pecados e experimente o temor que vem da graça e do amor de Deus. E em segundo lugar, nós somos chamados a cultivar o temor do Senhor em nossa vida diariamente. Esse temor não deve ser algo morno ou ocasional, mas uma postura constante de reverência, de tremor, de deslumbramento diante de quem Deus é. É por isso que o nosso versículo diz: feliz o homem constante no temor de Deus. O nosso objetivo não é uma alegria fria, imperfeita, mas uma alegria cheia de intensidade, que reflete a glória de Deus em nossa vida. Queridos, muitas vezes a nossa alegria se mostra tão fraca porque o nosso coração está distraído com outras coisas. A orientação da palavra do Senhor para nós hoje é que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E isso significa que, à medida que nós crescemos na nossa fé e na nossa proximidade com Deus, a nossa alegria também vai se intensificando, também vai se aprofundando. Por isso, busque a presença de Deus todos os dias, por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão com outros cristãos, do jejum, do louvor, da leitura, da boa leitura, da contemplação, da meditação. Quanto mais cultivamos a nossa salvação com temor e tremor, mais descobrimos que o temor ao Senhor é o caminho para uma felicidade duradoura e plena. O Senhor te convida a amá-lo, a adorá-lo e a se alegrar nele com um coração cheio de temor, de deslumbramento
e de alegria. Amém?